Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região pelo canal 15. Para Cianorte e região pelo canal 46. E para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite, vamos falar sobre traumas. Você tem algum trauma, meu amigo, ou você, minha amiga? Vamos conversar sobre traumas, particularmente sobre o trauma que é, às vezes, a separação de um casal, com o psicanalista e também palestrante Luiz Cláudio De Rocco, que atende na cidade de Cambé. Luiz, seja muito bem-vindo. Ótima noite para você. Obrigado, Luiz. Boa noite a você, ouvinte, telespectador que está aí nos vendo, né? É um prazer estar novamente aqui, ou melhor dizendo, estar aqui, né, no programa Pauta em Debate. É sempre uma honra recebê-lo. É claro que traumas, alguns profissionais sempre dizem que o trauma, ou a decepção acaba fazendo parte da construção do caráter, né? A criança, desde pequena, vai tendo as suas decepções, vai construindo o seu caráter, construindo a sua forma de pensar e agir também em cima de decepções. A decepção é diferente do trauma? A decepção, ela pode ser, eu considero a decepção, ou nós consideramos a decepção como o começo de um trauma, né? Porque certo. Todo trauma ele partiu de algo que foi uma decepção. Então, por exemplo, nós temos ali uma criança que você pega ali recém-nascida, ela está sendo amamentada, nós chamamos isso de seio bom e seio ruim, né, que tem lá no complexo de Édipo, que tem toda a castração, tem tudo isso. Mas quando você pega essa questão da decepção, quando você tem uma decepção, você não digeriu, uma forma bem simples de dizer, você não digeriu essa decepção, isso pode se tornar um trauma futuramente. Isso na idade adulta, por exemplo, quais são os traumas mais frequentes que nós encontramos, que recorrem ao trabalho profissional? No nosso trabalho, no nosso consultório, a gente tem atendido bastante pessoas que têm traumas com relação ao empreendedorismo, né, e à questão conjugal. Uhum. Então, muitas vezes você traz problemas de infância, você traz problemas de convivência com a família, você traz problemas de convivência com o pai, com a mãe, e você transfere isso para o seu cônjuge, você transfere isso para o seu patrão, para o seu colega de empresa, você transfere isso no seu ambiente em que você vive. Então isso acaba se tornando um trauma de relacionamento, um trauma de convivência. E aí as pessoas muitas vezes têm medo de ser feliz, né? Têm medo de alcançar a felicidade, porque muitas vezes ela até se coloca no papel de vítima. E aí isso tudo vão gerando ou pode gerar alguns problemas que vão se desencadear aí em alguns sintomas, algumas síndromes aí que hoje a psicanálise, tanto ou na psicologia, na psiquiatria, existem algumas síndromes, né? Luiz, a questão do relacionamento humano, imagino eu, deve ser uma fonte constante, né, de decepções e também de traumas. Desde que a gente vai para a escola, quando é pequeno. Hoje eu não sei essa meninada, hoje é um pouco diferente. Na minha época, quando você falava que gostava de uma menina, ela não gostava de você, já era uma decepção e poderia ser até um trauma. A primeira namorada que deu fora, que não quer mais namorar com você, vai namorar seu amigo, e assim sucessivamente. Na idade adulta, a gente acaba passando por muitas decepções de relacionamento e muitos acabam tendo uma união duradoura. Outros não conseguem ter essa situação. O casamento, o namoro, a relação amorosa, ela é uma fonte de decepção e de trauma? Todo relacionamento é uma fonte de decepção, porque nós colocamos, muitas vezes as pessoas colocamos para as pessoas aquilo que nós desejamos, aquilo que nós ansiamos. Então, quando a gente coloca tudo isso na vida de outra pessoa, esperamos que outra pessoa nos devolva aquilo que nós desejamos no outro, aí acaba se tornando uma decepção. E nisso, a gente acaba tendo aí, em decorrência, alguns traumas. Aí a pessoa não consegue conviver direito com a outra pessoa, aí já vem um bloqueio, vem algumas situações que acabam tendo que ser trabalhadas. Por exemplo, a autoestima, né? Muitas vezes a pessoa acaba deixando a autoestima de lado, porque ela começa a viver em prol do outro. Ela começa a viver em prol da outra pessoa. Ela se anula
por causa da outra pessoa. E esquece que ela também é um ser humano, que ela precisa viver, que ela precisa crescer, que ela tem uma vida própria, né? Então isso acaba gerando também um problema. Outros problemas, que aí ela acaba esquecendo que são duas pessoas, né? Num relacionamento sempre são duas pessoas. Ela tem sonhos, ela tem objetivos, ela tem metas. E quando você está num relacionamento com outra pessoa, você acaba vivendo muitas vezes o sonho da outra pessoa, as metas da outra pessoa, as realizações do outro. E muitas vezes uma coisa simples. Uma viagem, nós estamos aqui em Londrina, Cambé, região nossa aqui. Eu quero fazer uma viagem para Curitiba, conhecer o Jardim Botânico. Mas muitas vezes o companheiro, a companheira, o sonho maior dele é conhecer o quê? O Rio Vermelho ali em Cambé, né? Que a gente conhece. Sim. Né? A gente foi Pescar no Rio Vermelho. Pescar no Rio Vermelho. Quer dizer, é mais local. E muitas vezes a pessoa às vezes não tem essa intimidade e não percebe que o outro está querendo. E aí ela anula aquela questão dela. Então, eu não vou pescar, não vou alimentar o sonho de pescar no Rio Vermelho, que é mais próximo, mas vou lá para conhecer o Jardim Botânico, que não me interessa. Que não me interessa, mas porque é o sonho do outro. E isso a gente chama de engolir, né? Ela vai engolindo, vai reprimindo os seus desejos, os seus sonhos. Isso faz bem para o futuro da relação? Isso faz muito mal, né? Eu tenho trabalhado com pessoas, a gente tem um grupo chamado Superação. A gente se encontra quinzenalmente às sextas-feiras. Nesse grupo nós trabalhamos exatamente com pessoas que tiveram esse problema. Então você começa a ver as pessoas, elas começam a ver o seguinte, ela engoliu uma, engoliu duas, engoliu três, engoliu quatro. Quando chega um momento, ela começou a se anular tanto que ela chegou a um ponto que a relação não deu mais, rompeu. Não tem mais como seguir com aquela relação. E aí, quando não segue mais com aquela relação, o que acontece? Você começa a gerar alguns problemas. Aí a pessoa começa a ter... são 5 sintomas, né? Os 5 fases que eu chamo dessa fase que a gente tem que passar. Primeiro, a negação. Eu não acredito que a outra pessoa foi capaz, aí entra a decepção, né? Eu não acredito que a outra pessoa foi capaz de fazer isso comigo. Certo. Eu não acredito que eu fui capaz de fazer isso comigo. A gente chama de autossabotagem. Eu me sabotei em prol do outro. Uhum. Aí depois tem a situação da raiva, né? A pessoa fica com raiva, fica irada com ela mesma. Então é um segundo sintoma, é a segunda fase. Eu fui um trouxa acreditar, porque achei que ela era uma mulher da minha vida, eu fui um trouxa. É por aí. Aí a pessoa e aí começa a sentir também aí chega a parte da barganha. Não, então vamos fazer o seguinte, já que chegou nesse ponto, eu vou começar a barganhar. Porque aí ele começa a acreditar, a pessoa começa a acreditar que não, tem jeito, então eu vou voltar com a pessoa. Ou eu vou refazer esse relacionamento de outra forma. Então a gente começa a fazer igual quando é criança. Né? A criança, o que a gente muitas vezes faz? Eu tenho as sobrinhas lá, aí o que a gente faz muitas vezes? A gente vê os familiares fazendo e a gente acaba cometendo também os mesmos erros. Se você parar de chorar, eu te dou um doce. É barganha. Então a gente já cria uma criança, já começa a criar, incutir na mente da criança aquela questão, olha, se você fizer isso, eu te dou isso. Se você ficar comigo, eu deixo você ir pescar no Rio Vermelho. No Rio Vermelho. Então você começa a barganhar. E aí passa para o problema maior, que é a depressão. Porque, na verdade, até então, esses sintomas estão escondendo o sintoma da depressão. Que aí é onde a pessoa realmente, na verdade, ela não está curada, ela não está pronta. Ela deveria procurar, sim, um profissional, né, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, para poder resolver. O psiquiatra vai tratar com medicamentos, com paliativos, né, vai dar para poder baixar, que a gente chama de ansiolíticos, vai dar remédios específicos para poder trabalhar com a parte neurológica, com a parte fisiológica. E o psicólogo, o psiquiatra vai trabalhar com a parte realmente mental, com a parte emocional da pessoa, então vai trabalhar com tudo isso. E na depressão, aí vem todos esses traumas, tudo aquilo que estava incutido, estava ali dentro, vai acabar explodindo igual um vulcão, né? Que ela vai explodir, vai colocar tudo para fora e aí vem arrombando tudo. Algumas pessoas chegam até mesmo à beira do suicídio. E como fazer quando você se encontra numa situação como essa, com uma pessoa que está nos assistindo, numa dessas fases, né? Ou está numa situação e tenta salvar a relação, ou tenta... É melhor conversar com o parceiro, com a parceira? É melhor procurar já uma ajuda profissional? Quais são os caminhos? O primeiro caminho é reconhecer que ele tem um problema. Quando ele viu que a situação, ele teve uma decepção, teve outra, é melhor ele parar, já começar a reconhecer o seu problema e procurar um profissional. Porque aí entra para a quinta fase, que é a aceitação. Eu tenho um problema, eu preciso resolver esse problema,
onde é que eu vou resolver esse problema, quem é capaz de resolver esse problema para mim e quais são as pessoas que vão me cercar agora para poder também me dar esse suporte que eu possa reconstruir a minha caminhada, né? Que é uma reconstrução, uma recondução da vida da pessoa, porque ele vai ter que refazer muitas coisas. Por exemplo, aí a pessoa está acostumada sempre a conviver, tem o dia a dia da pessoa, né? Às vezes a pessoa chega ali, ela é acostumada, levanta de manhã, faz o café da manhã, vai limpar a casa, vai lavar a louça, vai lavar a roupa e vai preparar o alimento da casa, uma dona de casa. Aí chega, leva os filhos para a escola, volta e fica naquele dia a dia a mesma coisa. Mas aí ela vai ter que refazer essa vida dela. E refazer de que forma? Vai ter que sentar com o marido, começar a conversar com ele, vai ter que sentar com outra pessoa. Se já teve o rompimento, né, vai ter que resolver esses problemas que ficaram no rompimento, olhar para dentro dela, olha, onde foi que nós erramos? Porque nunca é um só que erra. Onde foi que nós erramos? Então tá, a parte que eu errei foi A, B, C ou D, então eu posso não errar novamente nisso. Eu vou me pautar em cima disso daqui e olhar o que tem de ponto positivo. Quais são as coisas boas que eu tenho? Quais são as coisas boas que eu trago comigo? Então, me fortalecer nesses pontos positivos e olhar para frente e falar, não, eu vou atrás de um profissional. Né? E aí a gente tem no consultório, lá de psicanálise, a gente tem o profissional da psicologia, a gente tem o profissional da psiquiatria. Procurar um desses profissionais, com certeza nós vamos estar aí entendendo, compreendendo, porque muitas vezes numa conversa rápida, a pessoa às vezes não consegue entender o que está por trás, mas às vezes um gesto, um olhar, a respiração, a forma como que ela está falando, a gente já consegue captar quais são muitas necessidades que nem ela mesma está tentando, está sabendo que ela está transmitindo aquilo. Né? E aí você consegue captar tudo isso, você consegue redirecionar, nós chamamos isso de ressignificar. E aí nós vamos ressignificar a sua vida, o seu andamento e vamos colocar novamente a pessoa no trilho. Nós não, né? Ela mesma, porque você no consultório, a gente brinca que é o paciente, ou a gente fala que é o paciente que conduz a sessão. Você simplesmente vai ajudando a entender qual é o caminho, onde ele se perdeu e vai recolocá-lo novamente nos trilhos. Luiz, é claro que é sempre uma situação muito traumática, imagino eu, mas olhando pelo lado positivo, acho que toda a situação acaba tendo aí um viés positivo. Quando a pessoa está diante desse tipo de desafio, do trauma da separação, ou trauma de uma relação que chega ao fim, procurando ajuda profissional, fazendo esse trabalho, ela também consegue se conhecer um pouco melhor e não necessariamente só descobrir os seus erros, mas o que pode ter levado a isso, ou pelo menos conseguir viver melhor? Ela vai viver melhor, porque aí ela vai se entender. Aí, na verdade, ela chegou num ponto onde ela se entende, onde ela compreende os seus erros, onde ela compreende as suas dificuldades, as suas necessidades. A gente chama disso de autocompreensão. Né? Eu chamo isso de autocompreensão. Ela vai começar a se autocompreender melhor, ela vai começar a se autoanalisar, ela vai começar a olhar para dentro dela, ela vai começar a ver, poxa, eu errava nisso, eu tenho que parar, eu tenho que respirar. Nós somos daqueles de não respirar, né? A gente já acha que tem que tudo... A maioria dos problemas acontece porque tudo vem no supetão. Meu pai que sempre falava, tudo no supetão, né? E aí acaba fazendo besteira. A gente não dá tempo de oxigenar o cérebro, de respirar, de raciocinar melhor, de pensar numa coisa que é o ideal. E aí quando você passou por todos esses processos, está na ajuda, você vai começar a se entender melhor, porque você começa a refletir, você começa a ver, puxa, mas lá na infância eu era assim. Talvez isso refletiu naquilo que eu passei agora. E isso não é só no relacionamento pessoal, isso muitas vezes vai na empresa. Né? Você acaba tem funcionário que não para em empresa nenhuma, tem pessoa que não para em empresa nenhuma. Às vezes você atende paciente assim, funcionário que não para em empresa nenhuma. Você vai ver, o cara tem um problema muito sério lá no passado, que ele, nessa questão de relacionamento, nessa questão de alguns traumas que ele precisa vencer. Né? E empresas hoje contratam profissionais da nossa área de psicologia, de psicanálise, exatamente para trabalhar com isso. Trabalhar com seus funcionários para isso, para mostrar, né? Ou às vezes também a situação da separação por morte. Uhum. Né? Essa é a pior, porque aí a pessoa chega ali, no meu ver é a pior, porque a pessoa sabe que não vai ter o outro. Né? E aí você tem que trabalhar de uma outra forma, as pessoas vão trabalhar de uma outra forma. Mas quando ela se entende, se compreende, então ela começa a desenvolver uma outra realidade na vida dela.
Olha, é um assunto, claro, que precisa de mais tempo até para a gente conversar, para a gente debater. Eu quero agradecer a presença do psicanalista e palestrante Luiz Cláudio de Rocco, aqui no Pauta em Debate. Ele atende pelo telefone 9133-3435. É facinho de gravar, 9133-3435. Muito obrigado pela entrevista, você é sempre muito bem-vindo. Uma boa noite. Obrigado, Luiz, obrigado aos telespectadores, né? Uma boa noite a todos vocês. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua falando de saúde, só que agora vamos falar também da gripe H1N1, ou também chamada gripe A. No Pauta em Debate, um minutinho só, nós já voltamos. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução! Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Agora vamos continuar falando de saúde. Agora a saúde pública.
Estamos aqui com o secretário de Saúde Pública da cidade de Londrina, Dr. Gilberto Martim, que também já foi secretário de Saúde do Estado do Paraná e também deputado estadual. Gilberto, seja bem-vindo mais uma vez. Ótima noite. Boa noite. E também prefeito de Cambé. E prefeito de Cambé também. Também secretário municipal de saúde de Cambé, com muita honra. O seu currículo é muito grande até para a gente falar aqui, mas olha, parabéns. É uma vida dedicada à saúde, inclusive, né? A Folha de Londrina trouxe na última quinta-feira matéria da Viviane Costa, que é bastante preocupante. O número de óbitos da gripe H1N1, né, sobe para 54 no Paraná. Num período aí de pouco mais de 30 dias, um aumento de 8 mortes confirmadas para 54. E de 104 casos confirmados para 720, segundo matéria da Viviane Costa, um aumento aí de quase 600%. Você, é claro, além de secretário de Saúde de Londrina, acompanha todo esse trabalho feito pela saúde pública no estado do Paraná e no país inteiro, já que você também, no seu currículo, também é um dos fundadores do SUS, um dos idealizadores do SUS. Como que você, como médico e como gestor da saúde, acompanha a evolução dessa doença? Então, eu acho que a gente vive um momento em relação a essa doença que ele é um momento preocupante, né? É interessante porque às vezes a gente discute o seguinte, mas será que o vírus está mais forte? O que está acontecendo, né? Na verdade, não aumenta, necessariamente, não aumenta a virulência do vírus, né? O que acontece é que o vírus faz as suas adaptações, que é uma maneira dele sobreviver no meio ambiente. Uma das adaptações que aconteceu nesse ano foi que o vírus da H1N1 começou a circular mais cedo, né? Normalmente ele começa a circular nessa época que nós estamos agora, por isso que a vacinação é um pouco anterior ao mês de junho, né? Porque geralmente é em torno do mês de junho que ele começa a circular. E dessa vez ele começou em março, em alguns estados, notadamente no estado de São Paulo, né? Então, de uma certa forma, podemos dizer de uma maneira mais popularesca, dizer o seguinte, ele nos pegou a todos desprevenidos, né? Então, ele pegou a população, ele pegou as pessoas desprevenidas, ou seja, ainda não cobertas pela vacina, né? Que é o principal instrumento que nós temos hoje de combate ao H1N1. Então, essa circulação precoce fez com que a intensidade da circulação fosse maior, a difusão do vírus também fosse maior, né? E por isso que nós começamos a ter a ocorrência de casos muito mais cedo e por isso que nós estamos começando a trabalhar com números como esse. Você veja bem, nós estamos ainda começando o mês de junho, estamos com 54 óbitos por H1N1. Eu era secretário de Estado quando nós tivemos a pandemia de H1N1, que atingiu o mundo inteiro, foi quando esse vírus, com essas características, se instalou em nosso meio, né? Na época era chamado de gripe suína, ela é a gripe A, é um vírus influenza do sorotipo A, né? H1N1A, H1N1. Quando nós tivemos a pandemia, que nós não tínhamos ainda o tratamento claramente definido e que nós não tínhamos a vacina, naquele ano nós tivemos no estado do Paraná, eu não vou saber com exatidão os números, mas em torno de 250 óbitos, certo? Em um ano, né? No ano todo. Nós estamos com, quanto dá isso? Um quinto disso em menos de um mês de período de maior vigência da doença, né? A minha expectativa, por outro lado, é claro que começa a haver agora uma tendência à queda nesse crescimento. Ela vem num processo de crescimento, com uma velocidade de crescimento. Essa velocidade ela deve cair. Por quê? Não vai zerar. Nós vamos continuar, infelizmente, talvez a gente ainda tenha alguns óbitos ainda no estado e mesmo no município, infelizmente pode ser que a gente ainda tenha alguns óbitos. Vamos trabalhar muito para que não aconteça, porque o objetivo principal de qualquer trabalho de saúde é evitar a morte das pessoas, é preservar a vida, né? Então vamos lutar muito para que isso não aconteça. Mas uma coisa vai acontecer. A velocidade de crescimento da doença e mesmo a velocidade de risco de óbito, ela deve diminuir. Por que ela deve diminuir? Porque agora foi estabelecido o que eu tenho chamado, vamos dizer assim, vulgarmente, né, de um cinturão de proteção, que foi esse processo de vacinação. Porque nós tivemos um resultado de vacinação
espetacular em Londrina. Nós fizemos 109% do total de pessoas que compunham os grupos de risco e que se calculava que compunha esse grupo. Nós tínhamos que fazer 80% dessa cobertura, que era 113 mil pessoas. Esse grupo todo são 142.244 pessoas que compõem esse grupo. Nós vacinamos 155.223 pessoas em Londrina. Além do objetivo. Passamos da meta de 80% e passamos do 100% projetado, porque esses números são números projetados, eles não são números, não absolutos, são censitários, não são números reais, né? São números projetados. Então a gente conseguiu uma cobertura que foi além. E todos os grupos populacionais nós somos além, com exceção de 2 que não cobriu, que é o grupo de gestante de puérpera. Puérpera, a mulher ganhou o bebê recentemente, porque exatamente por essa característica de você trabalha com número projetado, você não trabalha com número real. Eu tenho convicção de que o que tem de gestante que precisava receber a vacina no município, na minha convicção, todas, ou com certeza mais de 80% delas, receberam a vacina. O que nós temos de puérpera no município, na minha convicção, todas que precisavam receber a vacina, receberam a vacina, né? Uma parte delas receberam essa vacina na rede privada e conveniada, que muita gente procurou a vacina na rede privada, mesmo os grupos de risco, muita gente procurou antes mesmo de começar a vacinação. Então, uma boa parte delas procurou essa vacinação ali, e uma outra parte é número, né? Projeção a maior de número em relação ao número real, né? Agora, todos os demais, o idoso, por exemplo, que é uma categoria muito importante que receba a vacina, nós fizemos 105% dos idosos de Londrina, de 65 mil projetados, nós vacinamos 68.946, quase 69 mil idosos, né? Então, a projeção que eu faço para esses números é que a gente deve tender a uma estabilidade em relação a eles, porque agora nós temos um número de pessoas muito grande que receberam a vacina. Se só na rede pública nós vacinamos 155 mil pessoas, eu tenho certeza que passa de 200 mil pessoas vacinadas em Londrina, porque no mínimo mais 50 mil pessoas se vacinaram fora da rede pública, né? Então você tem uma quantidade grande de pessoas numa dada população que estão cobertos pela vacina, que estão protegidos pela vacina, você diminui a circulação viral, você diminui a velocidade com que o vírus circula e você diminui a capacidade de circulação do vírus e a capacidade de reprodução do vírus, porque ele vai encontrar barreiras, né? Vai encontrar pessoas que estão imunizadas, que na medida em que ele contaminar essas pessoas, ele vai ter a resposta imunológica gerada pela vacina e ele não vai se reproduzir e ele não vai contaminar outras pessoas. A vacina, ela é a principal ferramenta, pelo que eu entendi, de combate, ou pelo menos de tentar segurar essa gripe H1N1. A tendência dessa vacina ser universal, hoje ela é feita sobre alguns tipos de pessoas, né? Por idade ou por situação, como o caso das grávidas, por exemplo. Há uma tendência de ser universalizado ou ainda não é necessário? Não é que não é necessário. Se a gente conseguisse ter produção de vacina em quantidade universal, na minha opinião, seria interessante vacinar todo mundo, que a gente daria uma inviabilidade de circulação do vírus quase que total, né? A dificuldade que tem, essa é uma discussão bem complexa, sabe, Luiz César, porque por que você tem que escolher quem vacinar? E aí você escolhe com critério epidemiológico. Você vai escolher aqueles que têm mais risco de contrair a doença. Se contrair a doença, tem mais risco de ter complicações. E se tiver complicações, tem mais risco de morrer. Esses grupos que são escolhidos são os grupos que se encaixam nesse perfil, né? Então são os de maior risco. Mas por que você escolhe grupos de risco para vacinar? Porque hoje o sistema mundial de produção de vacina não tem capacidade industrial de produzir vacina para fazer cobertura integral para a população mundial, né? Então, essa normativa e mesmo esse critério de definição de grupo de risco, e mesmo esses grupos de risco definidos, são normativas estabelecidas pela própria Organização Mundial de Saúde, né? Porque hoje você vê a gente fica às vezes imaginando por que tem grupo e tal, né? Na verdade é uma questão, digamos, mecânica, né? Matemática, né? Não se consegue produzir vacina, não existe estrutura industrial hoje no mundo para produzir vacina, para vacinar todo mundo. Porque teoricamente você teria que vacinar
Assim, se você teria que produzir vacina para vacinar todas as pessoas no mundo que tenham mais de 6 meses de idade, né? Então, quantos bilhões de pessoas, né? Então não existe capacidade de produção de vacina para vacinar todo mundo. Por isso que os organismos internacionais, né, no caso capitalizados pela Organização Mundial de Saúde, os organismos internacionais que cuidam da saúde, né, das populações no mundo, estabelece critérios, estabelece grupo de risco para você fazer a vacina, né? Doutor Gilberto, para quem está nos assistindo em casa e, claro, fica preocupado e preocupada com esses números, tem uma pessoa da família que já recebeu a vacina, mas outras não. Qual é o protocolo que a pessoa deve seguir caso ela tenha uma gripe, ela sinta que pode não ser uma gripe comum, ou mesmo seja gripe comum, mas está preocupado? A procurar a unidade básica de saúde é a principal porta de entrada? Você tem, primeiro, é importante que as pessoas se tranquilizem, certo? Porque o fato de você, mesmo que você contraia a gripe H1N1, mesmo que você contraia o vírus, né, a probabilidade de você ter uma evolução com complicação e óbito, ela é muito pequena, se você não é desses grupos e se você não recebeu a vacina. A gente não diz que é zero, porque em medicina nada é exato, né? Medicina não é engenharia, medicina as coisas, você tem vários parâmetros, né, que de interface, etc., né? Mas o que a pessoa tem que fazer, Luiz César? A pessoa tem, primeiro lembrar sempre dos cuidados pessoais. E o principal deles é lavar as mãos. Lavar as mãos a todo momento. Trocou de um ambiente para o outro, lava as mãos. Saiu de casa, foi para a rua, lava as mãos. Voltou da rua para dentro de casa, lava as mãos, certo? Porque o vírus vai entrar no teu corpo como? Você vai pôr a mão no local em que ele ficou, que alguém espirrou, tossiu, etc., e eliminou o vírus, e você vai pôr essa mão na boca, no nariz ou nos olhos, e você vai introduzir o vírus no seu corpo. É desse jeito que o vírus entra no nosso corpo. Então, o principal mecanismo de transmissão são as mãos. Então, o principal cuidado Lavou as mãos é a principal defesa para não desenvolver a doença. E caso tenha... Claro, se tiver sintoma, você vai procurar o posto de saúde para fazer a consulta e o atendimento. E a pessoa que tiver gripe, mesmo que não seja gripe H1N1, o correto seria essas pessoas, apenas e exclusivamente as pessoas que têm gripe, usar máscara, certo? Agora, máscara para todo mundo é besteira, certo? Não há necessidade disso, não é o protocolo. Não existe, não é protocolo. Pelo contrário, ela ajuda a contaminar mais ainda, porque depois de um certo tempo ela começa a absorver e vai te contaminar. Então, mas para quem está doente, é sim, porque você elimina a possibilidade, você cria uma barreira mecânica para eliminar a possibilidade de você espalhar o vírus no meio ambiente. Então, a única recomendação de máscara é para quem está gripado. Doutor Gilberto, muito obrigado pela presença. Quero convidá-lo para voltar aqui para falarmos também da saúde de Londrina, mas muito obrigado pelas explicações da gripe H1N1. Eu que agradeço. Uma boa noite aos seus telespectadores. Até a próxima. Até a próxima. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouquinho mais informações do Pauta em Debate. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor,
você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Espero que você tenha gostado das nossas entrevistas e o espaço, como sempre, está à disposição de quem quiser fazer aí contraponto. Quero só trazer para você uma matéria da Folha de São Paulo, é uma matéria do Instituto de Tecnologia para o Trânsito Seguro, que diz que a cada hora 5 pessoas morrem no trânsito no Brasil. A matéria defende o exame toxicológico obrigatório para motoristas profissionais e diz que terá um impacto na redução de acidentes. Só para você ter uma ideia, em 2015, no Brasil, 42.500 pessoas morreram no trânsito e 515 mil pessoas ficaram feridas. 500.000 de pessoas ficaram feridas em acidentes de trânsito. Claro, a matéria defende aqui um trânsito livre de drogas, nós também. É importante que as pessoas tenham consciência do ato de dirigir, particularmente quem é motorista profissional, apenas que aqui no Paraná, eu não sei se em todo o restante do país é esse preço, o preço do exame está bastante salgado para os profissionais, perto aí de R$ 300 para você fazer a renovação da sua carteira de profissional ou até a mudança de faixa. R$ 300 é bastante salgado para um profissional, mas que o exame é importante, não há dúvida. Importante que ele seja feito, que seja feita a fiscalização e, sobretudo, que isso tenha uma incidência positiva na redução das mortes e também dos acidentes, com mortes e também com pessoas feridas. Claro que defendemos um trânsito mais humanizado, onde todas as pessoas possam exercer o seu direito de ir e vir com segurança, com tranquilidade, chegando sãs e salvas em seu destino. É mais um ponto que a gente coloca para você, para a sua reflexão, mas cá para nós, o que chama atenção é o preço do exame. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia. Desejo um bom final de semana para você. Até a próxima edição do Pauta em Debate. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.